Olá pessoal, Física com Marconi. Hoje, tema que você não pode deixar de aprender. Várias aplicações, não só na mecânica, também na eletricidade. Tudo bem? Você não pode ir para a prova sem saber plano inclinado. Só que a gente vai ver também aqui passear pelo chamado método das projeções ou método da decomposição. Tudo bem? Então vamos lá. Então já pega sua água, já pega seu material aí, pega a canetinha, pega caderno, que você vai aprender hoje com o Marconi plano inclinado. Só que aí a gente vai passear primeiro por decomposição, tudo bem? Situação já para você já ficar esperto. Olha só, a gente já viu aqui uma coisa chamada de polias móveis. Você vai ver lá no canal, tem essa aula especial sobre polias móveis. Tema importantíssimo para qualquer prova. Hoje você vai ver o seguinte, que eu coloquei aqui já para começar, já para criar uma situação de emoção, já emoção no início, é o seguinte, quando você pega essa caixa que está ali, levantar a caixa assim, ó, em MRU, assim na vertical, ou usar um plano inclinado, olha o plano inclinado, sem atrito, em MRU, a gente vai ver daqui a pouco, no finalzinho dessa aula de hoje, que a gente vai ter uma necessidade de aplicação de força menor na situação 2 do que na situação 1. Aqui é mais fácil erguer o mesmo peso em MRU, desprezando atrito na situação que eu estou colocando aqui. Depois a gente coloca atrito e aí sangue no olho, faca na caveira. Começa assim, vamos lá. Para já começar a você aprender isso aqui é uma aplicação de vetores, a gente colocou uma situação que é o seguinte, vamos imaginar já colocando atrito, viu? Já atrito. Imagina que você pega uma caixa e começa a prender essa caixa através de um fio e está arrastando essa caixa. Se eu considerar, por exemplo, que essa caixa está sendo acelerada na direção horizontal, ó, já estou dizendo que a aceleração está nessa direção. Vai ser a aceleração que vai definir uma direção para você compreender quem é que você decompõe. A decomposição é uma ferramenta para facilitar a resolução de operações com vetores. Tudo bem? Se você sabe bem decomposição, você vai ter mais facilidade em vários assuntos da física. Tudo bem? Dentre eles, eletricidade. Então vamos lá. Então a situação é essa. Se a aceleração está horizontal para a direita, você vai definir essa direção como uma das direções que você vai usar para decompor. Por exemplo, se a aceleração está assim horizontal, você vem aqui ó, sem pena, vai chamar essa direção da aceleração de eixo X. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Se ali eu estou chamando de X, lembra que o eixo X e Y são perpendiculares. Então, se X está assim, ó, lá vem você, ó, bonitão, ó, eixo Y. Aí agora você vai perceber o seguinte, além de F, quais são as outras forças que existem nessa caixinha que está sendo arrastada? Vamos lá? Peso, lembra? Puxando para a direção onde? Do centro da Terra, né? Ó, para o centro da Terra, aqui tem a força peso. Devido ao contato entre a superfície e o corpinho, existe aquela força chamada, lembra de força o quê? Normal. Não esquece que a força normal é perpendicular à superfície. Supondo que isso aqui está se deslizando em relação à superfície, né? Tem aceleração. Você ainda vai colocar aqui, ó, em sentido contrário, aqui, a força chamada de força de atrito. Beleza? Beleza. Então, beleza. Depois de definir a direção da aceleração como sendo a direção de X e perpendicular a ela, você já colocou aqui, ó, a outra direção bonitinha, que é a direção do eixo Y. Você vai analisar o seguinte, qual é ou quais são as forças que não estão nem na direção de X, nem na direção de Y. Você vai perceber, peso está na direção de Y, normal está na direção de Y, flat na direção de X. Tu vai perceber que F não está nem na direção de X, nem na direção de Y. Pois será o F que tu farás a decomposição. Tudo bem? Tu sabe lembrando bastante. Agora olha, como é que faz a decomposição? Tu lembra?
Então vamos lembrar. Você vai pegar esse F aqui e fazer as projeções lá atrás de vetores. Olha, a força F não está assim bonitona, ó. Aqui está a força F. Só vou fazer separadinho aqui para você entender melhor, tá bom? Você lembra que esse eixo aqui bonitinho aqui é o eixo X. Esse outro eixo bonitinho aqui, quem é? É o eixo Y. Aqui está meu ângulozinho, ó, θ. Quando eu jogar a luz, lembra da luz lá atrás? Esse pedacinho aqui vai ser a sombra. Você vai chamar de F quem? Fx. Tu vai jogar a luzinha pra cá, ó, bonitão aqui, ó, sem medo de ser feliz. Isso aqui, J, vai ser a componente chamada de Fy. Não grave, entenda. Melhor coisa, entenda. Qual é a ideia? Decompor é fragmentar, é pegar algo e quebrar em pedaços. Tu vai pegar essa força vermelha que está inclinada e vai transformar ela em duas componentes para facilitar a resolução do seu problema, tudo bem? Então olha o que vai acontecer. Você vai pegar agora, por exemplo, arrancar o Fy, ó, e botar aqui, ó. Tu vai ter um triângulozinho lindo. Olha o triângulozinho que tu vai ter aqui, ó. Esse é F, esse é o vetorzinho F. Esse vetorzinho aqui, quem é, ó, bonitão pra você, ó, o nome dele, Fx. Esse vetorzinho aqui ficou grande demais, mas aqui a gente pega e apaga. Esse vetorzinho pra cima, quem é? É o vetor Fy. Lembra que Fx e Fy são perpendiculares. Então, olha, esse ângulozinho aqui é um ângulo de quanto? 90. Quem és tu? Meu nome é θ. Tudo bem? Qual é a ideia? É saber que dentre essas forças todas, essa eu tenho que decompor. Se eu vou decompor essa força F, vamos lá agora, ó. Você vem aqui, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu quero achar esse cateto e achar esse cateto sabendo a hipotenusa. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Seno e cosseno, tudo bem? Então você vai fazer o seguinte, ó. Seno de θ vai ser igual cateto oposto, que é Fy, sobre hipotenusa, que é quem? Que é o F. Depois você vai fazer bonitão, ó. Cosseno de θ é igual cateto adjacente, ó. Esse é o θ. Esse é o oposto, esse é adjacente. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Tu tá percebendo que você, através do seno do valor de F, você vai achar Fx e Fy. Não grave, entenda, é melhor. Olha só. Agora vem momento Justin Bieber. Vem cá. Você vai voltar para a figura de origem. Olha a figura de origem, que é essa aqui. Eixo X e eixo Y. E vai fazer o seguinte. Tu não colocarás mais quem no lugar? F. F deixa de existir. Você está transformando o F em dois pedaços. Quem são os pedaços de F? Fx e Fy. Vem comigo. Quais são então? Aí você vê para figura, ó. Continua tendo a força normal, continua tendo a força para o centro da Terra, que é quem? Peso. Aqui para a esquerda, bonitão, continua tendo a força de atrito, Fat. Agora, F não coloque mais. Quem é que vai aparecer no lugar do F? Olha, bonitão, isso aqui para cá, que representa o Fx, que você pode calcular. Essa outra componente para cima, que é quem? Fy. E não esquece que eu vou até apagando aqui, colocando aqui para cima uma coisinha para você não esquecer. Esse sistema tem uma aceleração. A aceleração está para onde? Para a direita. Depois de achar o Fx e o Fy, você vai resolver o seu probleminha. Lembre o seguinte, não tem aceleração, não há movimento na direção vertical. Significa dizer que as forças verticais vão se equilibrar. Cabo de guerra. Quantas forças para cima? 2. Quantas para baixo? 1.
Se na direção vertical não há aceleração, equilíbrio vertical, você vai dizer o seguinte: essa mais essa tem que ser igual a quem? Ao peso. Então, olha o que você vai fazer bonitão: normal mais Fy tem que ser igual a quem? Ao peso. Você vai resolver. Na direção horizontal, você vai usar o seguinte: tem aceleração. Na direção horizontal, tem aceleração. Então, você vai usar aquela lei que você ama, que mora no seu coração, força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a resultante das forças que atuam na direção horizontal? Tem duas. Quem são? Fx e Φ. Sentidos opostos, você subtrai. Quem de quem você subtrai? A maior da menor. Não esquece, a força resultante tem sentido da aceleração. Se a aceleração está para a direita, Fx é maior que Φ. Então vai ficar como, ó, Fx, tá bom? Menos Φ. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí você vai calcular Φ, μ vezes normal. Você vai lembrar que normal não é igual ao peso em valor. Normal mais Fy se equilibra com quem? Com peso. E aí você vai partir para cima da questão. Por enquanto, qual é a ideia? Quem é que eu decomponho? É quem não está em nenhuma das direções que eu escolhi. X e Y. A direção que eu chamo de X é a direção da aceleração. Y é perpendicular. Quem não estiver nem em X nem em Y, eu decomponho. Mais à frente, a gente vai ver que numa situação de repouso ou em RU, essa direção de X e de Y tanto faz. Quaisquer direções que você usar, você pode fazer a decomposição sem medo, tudo bem? Só que aí vai ser interessante lá em estática, que teremos uma aula de estática, escolher a direção que você vai ter menos trabalho. Mas isso aí só vai compreender no futuro. Senta, que lá vem física. Vem comigo. Olha outra situação bonita para a gente aprender a decompor. Uma bolinha, isso aqui é um acelerômetro. É uma maneira de medir a aceleração, por exemplo, de um vagão, de um ônibus, de um trem. Aceleração constante. Se esse carrinho aqui, se esse bondezinho acelerar, olha o que vai acontecer. Se ele sofrer uma aceleração, esse pêndulo aqui, ó, vai inclinar. E aí vai ficar com a inclinação de tal maneira que depois de um certo tempo, mantendo a aceleração constante, a inclinação fica constante. Você vai ficar inclinado. Isso aqui é loucura total, Marconi. É. Aí vem o sentimento para você. Qual é a direção que eu vou escolher? Vamos pensar junto? Se a aceleração está assim, ó, horizontal, você vem assim, bonitão, ó, bonitão. Mas até de preto, ó, vai chamar isso aqui de quem? X. E vai chamar essa direção aqui de direção quem? Y. Tudo bem? Você vai fazer o que agora? Colocar as forças. Quais são as forças? Vem, ó. Fio. Lembra de fio? Lembro. Então aqui é o fio, ó. Aqui quem é? Força de tração. Quem é essa força vertical para o centro da Terra? Peso. Tu percebe que o peso está na direção de Y. Tração não está nem em X nem Y. Tração, você decompõe. Como é que eu faço para decompor a tração? Vou botar aqui só para te lembrar, ó. Você coloca aqui a força de tração, coloca os eixos que você disse no começo. Lembra quais são os eixos? Lembra sim, Marconi. Então, ótimo. Aqui está o ângulozinho, não. Opa, o ângulo θ, na verdade, está onde? Está aqui em cima, é formado com a direção o quê? Vertical. Quem você decompõe? Vamos lá? Tração, ó. Joga a luzinha aqui por cima, bonitão para você, ó. Essa coisinha aqui, quem é? Qual é o nome dela? TX. Tá acompanhando? Então sim. Então massa. Joga a luzinha de bandinha, essa coisa aqui para cima. Olha ela, hein? Esse vetor vertical aqui vai ser o TY. Consigo formar um triângulo com os três? Consigo. Ó, arranca o TY e joga para cá. E tu percebe também, ó, que aqui é o meu, o que aqui? Θ. Olha a figurinha que tá ali. Então, se você fizer isso, ó, jogar para cá, tu vai ter um triângulozinho aqui bonitão. Olha o triângulozinho que você vai ter bonitão. Aqui é T. Aqui é quem para cá, ó, bonitão?
TX, que essa coisinha para cima é TY, tudo massa. Esse ângulo aqui é 90 e aqui que é θ. Você vai fazer de novo seno e cosseno, olha lá bonitão, só vou botar para você ver, ó. Seno, quem vai ser o seno agora? Cateto oposto, que é o TX, sobre hipotenusa, que é T. Você vai fazer cosseno, que vai ser cateto, esse é o oposto, esse outro vai ser adjacente sobre hipotenusa, que é o T. Deixa quietinho. Na figura original não aparecerás T. Tu vai transformar o T, TX e TY. Tudo mais? Tudo mais. Então vamos. Então olha a figura agora, gente. Figurinha é essa agora, ó. Você tem aqui agora, para o centro da Terra é o peso. Aqui estão as direções, bonitinhas, ó. As direções que a gente escolheu para fazer a decomposição. Aqui, ó, é o menino chamado de TX. Essa coisa para cima quem é? TY. E você vai perceber o seguinte: direção vertical não há aceleração. Então, ó, essas verticais vão o quê? Se equilibrar. Quer dizer que TY tem o mesmo valor de quem? Do peso. Na direção horizontal existe aceleração. E você está percebendo que a única força que sobrou na direção horizontal, quem foi? Foi o TX. Então, se eu fizer aquilo bonitão de novo, força resultante é igual a MA. Quem vai ser a resultante? TX. Vai ficar bonitão, TX é igual a M vezes A. Tudo massa, gente? Gente, continua o passeio. Aqui no situação letra B, você já entendeu aqui por que é que eu decomponho, é para resolver, facilitar o problema. Situação letra C, você entendeu direitinho por que é que eu fiz a decomposição. Agora vem um menino famoso chamado plano inclinado. Vem aqui comigo. Aqui está a caixinha. A caixinha está aqui em cima do plano. Está o plano lá inclinado. E aí, Marconi, como é que eu resolvo? Vamos começar desprezando o atrito. Estou desprezando o atrito. Se eu pegar essa caixa e soltar, tirando qualquer entidade, sei lá, alguma coisa que queira se apossar da caixinha, Deus me livre guarde, essa caixa vai escorregar. Ela vai escorregar em uma direção e a direção paralela ao plano inclinado. Tudo bem? Vamos lá. Quais são as forças que tem nessa caixinha? Vamos lá. Quais são as forças que tem nessa caixinha que eu estou dizendo que tem uma aceleração aqui? Ah, quais são? Antes de botar, se essa é a direção da aceleração, você pode fazer assim bonitão. Chamar aqui, olha bonitão, esse eixo vai ser quem? X. Perpendicular ao eixo X vai estar nosso eixo chamado de quê? Y. Quais são as forças, Vitor, que tem nessa caixinha, Romário? Olha, João, peso para o centro da Terra, tá beleza? Normal, perpendicular à superfície. Se a gente observar sem imagem, aqui está X e aqui está Y. Normal está na direção de Y, não tem atrito ainda. Peso é que não está nem X nem Y. Peso, nós faremos a decomposição do peso. É o peso que você vai decompor nessa situação que está aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer a decomposição do peso? Luz. Joga a luz nos eixos. Olha o que vai acontecer. Só que quando eu jogar a luzinha assim, ó, o desenho, tô jogando a luz assim, vai aparecer nessa direção aqui. Oh, gente, olha um menino famoso chamado de PX, tá vendo? Que lindo, Marconi. Massa. Depois eu vou jogar aqui, ó, Jota. Vou jogar a luz assim, ó. Quando eu jogo a luz assim, ó, jogando a luz na direção do eixo Y, vai aparecer para dentro do plano inclinado a criança chamada de PY. Então, olha, esse P eu vou transformar em duas. Quem são PX e PY? Agora vem como chegar na expressãozinha que você vai usar nas questões. Tudo bem? Vamos lá.
Eu não vou desenhar mais essa caixa, porque essa caixa carrega muito, às vezes você fica com o olho já para ficar zarolho. Então, ó, já percebendo isso, essa bolinha aqui representa o corpinho, tudo bem? Aqui vai estar o eixo X, ó gente, aqui, só para você saber, é o eixo X. Perpendicular ao eixo X, está quem aqui? Está o eixo chamado, ficou bem tortinho, vamos dar uma melhorada. Esse eixo aqui, que está perpendicular, é o eixo Y, tudo massa? Vamos lá, me ajuda. Situação qual é? Peso para o centro da Terra. Olha aqui agora, essa é a direção do peso. Se o peso está na direção do centro, então ele vai fazer aqui um ângulo de quanto? 90 graus. Aí agora vem você me ajudar. Ó, aqui está a componente chamada de quem? PX. Aqui está outra componentezinha chamada de quem? De PY. Tá vendo a figurinha que está ali? Agora é só o lancezinho do ângulo, precisa da sua ajuda. Qual é a ideia? Ó, se aqui é θ e aqui é 90, quem é esse ângulo aqui? Complemento de 90. Então, ó, se aqui é 90, esses dois ângulos aqui são complementares. A soma é 90. Por exemplo, se aqui for 30 graus, aqui tem que ser quanto? 60. Se aqui é 40 graus, aqui é quanto? 50. Se aqui é 20 graus, aqui é quanto? 70. Mas perceba que esse ângulo e o de cá, eles são o quê? Complementares, né? Eles são soma da 90 graus também. Então, brincar um pouco? Esses dois aqui somam 90, ó. PX e PY são perpendiculares. Então, se aqui for 30, aqui é quanto? 60. Mas se aqui é 60, aqui é quem? 30. Ó, gente, então se aqui é 30, aqui é 30. Volta de novo. Se aqui é 20, aqui é 70. Mas se aqui é 70, aqui é 20. Então, se aqui é 20, é porque aqui foi 20. Mas olha só que eu gosto de fazer isso. Se aqui é 30 e aqui é 60, aqui é quanto? 30. Então, se aqui é 30, é porque aqui foi 30 também. Em outras palavras, se aqui é θ, esse ângulo aqui de cima, ó, vou apagar o de cá, aqui vai ser θ também. Aí eu vou pegar esse triângulo, vou aumentar para que você enxergue melhor. Aqui é θ, aqui é θ, tá certo? Eu vou pegar esse daqui e jogar aqui para formar um triângulo. O triângulo que eu vou ter é esse triângulo aqui, ó. Isso aqui vertical, vou botar aqui vertical, assim bonitão, é o peso. Tudo bem? Tudo bem. Essa outra componente para cá, ó, essa componente para cá, ó, é a que está aqui. É a componente chamada de PY. Deixa eu botar aqui melhor. Deixa eu melhorar esse desenhozinho aqui, ó. Aqui a componente PY. Essa componente para cá é a componente chamada de PX. Aqui vale 90 graus e aqui vale θ. Agora vem a construção. Seno e cosseno, exatamente o que você está pensando. Então qual é a ideia? Se eu fizer seno, quem é que vai ser o seno nessa figurinha que está aqui? Seno vai ser quem? Cateto oposto, que é PX, sobre a hipotenusa, que é quem? P. Se eu fizer cosseno, vai ser quem? Cateto, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Então vai ser PY sobre P. Então na provinha, apareceu lá, você já pode usar que PX é P seno. Lembrando, para esse ângulo aqui, viu, gente? Tudo bem? Então, ó, PX vai ser peso vezes o seno. Já pode guardar no coração. Esqueceu, deduz. Você tem que saber construir isso aqui, não grave. Tá certo? De tanto fazer, você vai gravar. Mas se esqueceu, constrói. Se eu fizer agora cosseno aqui, você vai encontrar quem? O PY. Então, o PY vai ser igual ao quê? Ao peso vezes o cosseno. Guarda isso aqui bonitão, que aí eu já vou te mostrar uma situação que você pode aplicar isso aqui. Duas no quadro, tudo bem? Primeiro é esse cara. Olha, eu vou te mostrar. Não levei em conta o atrito. Agora bora pensar que tem atrito. Imagina que eu peguei uma taxinha
e ela escorregou no plano inclinado com atrito, escorregou. Então vamos lá. Se ela escorregou, e eu vou dizer mais, vamos considerar, por exemplo, que ela tenha uma aceleração assim, tudo bem? Como é que a gente vai resolver aquilo ali? Direção da aceleração, direção do eixo X. Então você vai fazer bonitão lá, ó. Vem, ó, eixo X, tudo bem? O que é que você faz? Já vem lá, plano inclinado. Essa outra direção perpendicular, quem é a direção perpendicular? Y, tudo bem? O que é que você vai fazer agora com o Marconi? Você agora vai colocar as forças. Mas não esqueça, não vai existir mais peso. O peso você vai transformar ele em duas componentes, tá bom? Então você vai substituir o peso por Px e por Py. Então vem comigo. Na direção do eixo X, ó gente, na direção do eixo X e para baixo, você coloca aqui a componente chamada de quê? Px, componente Px, tudo bem? Perpendicular, olha J, para dentro do plano inclinado, está a componente chamada de P de Y. Só que aí vamos botar as outras forças, né? Existe aqui a criança chamada de força o quê? Normal. E se esse bicho, estou dizendo, que ele está sendo acelerado e tem atrito de deslizamentos, supondo que tem atrito, então o que é que você vai ter? Sentido contrário aqui à força de atrito. Como é que eu resolveria isso? Vem comigo. Perceba que na direção, ó gente, para ficar bem claro para você aqui, ó, na direção do eixo Y, vocês percebem que não haverá aceleração. A direção da aceleração é a direção do eixo X. Na direção de Y não há aceleração, equilíbrio nessa direção. Então olha o que acontece, essa criança com essa criança vão se equilibrar. Então, ó, direção do eixo Y, normal se equilibra com PY. Então normal vai ser igual a PY em módulo. E PY é P cosseno. Tudo bem? Agora, se eu for querer descobrir a aceleração disso, MRU, V, movimento retilíneo uniformemente variado, você vai poder usar lá a força resultante é igual a MA. E quem é a resultante? Se a aceleração está nessa direção, quem é a resultante? Px menos Φ. Aí você vai calcular lá o Φ bonitinho. Lembra que Φ é μ vezes normal, e você lembra muito bem que nesse caso normal é igual a PY em valor, em módulo, tudo bem? Se você for calcular o Φ aqui de novo, ó, Φ, μ vezes normal, só que olha como é que você vai achar a força normal, normal mais Fy é igual a P. Cada problema é um problema treinamento, tudo bem? Agora chegou o momento mágico, momento Justin Bieber. Vem cá. Gente, se eu erguer essa caixa na vertical, considerando MRU, nós lembramos que MRU, a resultante é quanto? 0. Então, se eu levantar essa caixa na vertical, supondo MRU, resultante é 0. Que outra força eu vou ter? Assim que ele levanta, né, ele é erguido, ele perde contato com a superfície, só vai ter o peso e F1. Se eu falei que é MRU, a resultante é 0. Significa dizer, J, que na situação primeira, a força F1 é igual ao peso da caixa. Então, se eu quiser erguer essa caixa em MRU, eu tenho que fazer uma força igual ao peso dela. Agora, se eu fizer uso do plano inclinado, vem cá. Aqui eu já vi um sentimento, gente. Já vou traçando os eixos, ó, vou desprezar o atrito aqui, viu, J? Tirar o atrito aqui, viu? Para facilitar só o entendimento seu. Ó, qual é a ideia? Se eu colocar X aqui, ó, MRU não tem aceleração. As direções de X e Y, tanto faz. Ficará melhor lá em estática, que eu vou mostrar para vocês. X e Y, qualquer direção que você escolha, você decompõe. Melhor escolher a direção que eu decomponha menos, tudo bem? Aguarde os próximos capítulos. Mas se está em MRU, essa direção aqui, você pode chamar muito bem a gente. Essa direção que eu estou fazendo aqui, você pode muito bem chamar isso aqui de eixo X, pode ser quaisquer direções, e aqui está o meu eixo Y, X e Y.
Aqui está a força F2. Aqui quem vai ser? Normal, né? Assim, normal tem contato. Aqui eu já fiz a decomposição. Aqui é quem? PX. Aqui para cá é quem? Opa, PX não. Para dentro do plano que é PY. Aqui é quem, gente? PX. Se eu estou falando que essa caixinha está subindo em MRU, a resultante é quanto? 0. Na direção de Y a gente já não tinha aceleração. Se eu falar que é MRU, essa força F2, ela vai se equilibrar com quem? Com PX. Gente, entendam, qual é maior? É F1 ou F2? Quem é maior? É F1 ou F2? F1, porque F2 é um pedaço de... F2 é o PX, que é um pedaço de P. Se PX é um pedaço de P, ele é menor que P. É uma componente, tá claro? Do peso. Então ela é menor. Se você entender isso aqui, você pode fazer assim bonitão. Você aqui, ó, F1 vai ser o próprio peso. Quem é que vai ser a força 2? A força 2 vai ser PX, que é peso vezes o seno. Quando eu multiplicar isso pelo seno, eu vou encontrar um valor menor que o peso. Seno está entre, lembra? Menos 1 a 1. Para a gente aqui vai estar no primeiro quadrante. Então a gente ainda vai de 0 até 1. Tudo bem? Então isso aqui é menor que o P. Ou seja, para subir, para erguer uma caixinha, você vai exercer menos força se você estiver onde? No plano inclinado, do que erguer na direção vertical. Tudo bem? F2 é menor que a força F1. Gente, essa foi a aula sobre plano inclinado. Você agora vai ter exercícios para fazer e vai acompanhar o canal com mais aulas. Os jogos continuam. Sangue no olho, faca na caveira.